Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia. É sempre uma grande alegria estar com você em nosso programa Propósito de Vida. E hoje, em várias partes do mundo, ocorre o início de uma tradicional festa chamada de Carnaval, em que sua origem quer dizer Festa da Carne. E é justamente neste momento onde várias pessoas buscam extravasar todas as suas emoções reprimidas, materializando todas as suas fantasias pessoais, sociais e até mesmo espirituais. Mas na verdade é uma busca infindável pelo preenchimento de vazio emocionais, ou seja, as pessoas lutam desesperadamente por sua satisfação, mas não se dão conta que só conseguiremos se satisfazer com a presença real do Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos diz em Romanos 12:2: "E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Assista a mensagem a seguir com o pastor Rosival Molina e entenda como se tornar uma pessoa satisfeita com a sua vida e também com tudo e todos que te rodeiam. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. Amém? Irmãos, a satisfação é algo crônico nos dias atuais. Nós vemos que o mundo evoluiu, nós vemos que o mundo se desenvolveu. Se formos analisar os produtos, as questões, as situações que nós tínhamos há 100 anos atrás e o que nós temos hoje, criaram muita coisa, né? Melhoraram os veículos, melhoraram a comunicação, melhoraram os alimentos, né? Muita coisa nasceu nova, muita coisa foi inventada. Se compararmos a 50 anos, isso também foi assim. Se compararmos a 30 anos, foi assim. Mas desde que o homem é homem, ele sempre busca se satisfazer. E parece algo crônico. Parece que ele não consegue a satisfação. Busca a todo tempo ficar feliz, ficar satisfeito com a sua vida, com as suas coisas, mas parece que conquista algo e já vem algo novamente que gera insatisfação. Alguns têm descontentamento financeiro, outros têm descontentamento profissional, outros descontentamento conjugal, outros ainda consigo mesmo, né? Tem pessoas que olham no espelho e não gostam de si. Mas a realidade, irmãos, é que o ser humano vive e enfrenta um vazio na vida, um vazio assim, social, às vezes vazio pessoal. Quantas pessoas têm, talvez o mal do século, a doença do século, talvez é a depressão, né? Isso talvez em virtude da insatisfação. No passado havia o espaço público e o espaço privado. O espaço público era onde as pessoas se comunicavam com as outras, nas praças públicas, nos lugares de grande movimento. E o espaço privado era a sua casa, era o seu particular. Hoje praticamente não existe isso. Houve uma fusão dos espaços. O público se misturou com o privado e o privado se misturou com o público. As pessoas hoje estão no seu quarto, na internet, estão conectadas com o mundo. O público se misturou com o privado, né? E bem assim as pessoas conseguem encontrar satisfação. Algumas ainda vão mais longe e começam a culpar outras pessoas ou outras situações pela sua insatisfação.
né? Foi o esposo, foi a esposa, foi o filho, foi a mãe, foi o pai, foi o patrão, foi o empregado, foi o amigo, foi o governo, foi a chuva, foi o clima. Sempre tem uma explicação. Se não fosse isso, mas se não fosse aquilo, talvez eu seria mais feliz, mas talvez isso me daria satisfação. E as pessoas começam. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A satisfação real, verdadeira, você só vai encontrar na presença do Senhor. Você só vai encontrar na presença de Deus. Mas pastor, o que é que separa o homem então dessa satisfação com Deus? O que é que separa? O que é que impede que o homem tenha essa satisfação? E eu aponto para você dois motivos, duas razões. O primeiro motivo é a existência do pecado na vida do ser humano. O primeiro motivo é a existência do pecado. Pela presença do pecado, pela existência do pecado, o homem não consegue a sua satisfação. A Bíblia diz, irmãos, que todos estamos debaixo da lei do pecado. A Bíblia diz no livro de Romanos 3:23, que porque todos pecaram e foram destituídos da glória do Senhor. Todos pecaram, né? Mas como assim, pastor? Como que eu não tem nada com isso? Como que eu pequei? A Bíblia diz, irmãos, no livro de Romanos 5:12, que porque por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado entrou a morte, e passou a todos os homens. Então nós herdamos um pecado lá de trás. Prova disso, prova que o pecado está no meio do povo é maldade, sede exagerada pelo poder, sede exagerada por finanças, sede exagerada por questões sexuais, mentiras, várias atitudes que manifestam o mal e que representam o pecado. A prova do pecado está por aí, para todo mundo ver. O amor, a Bíblia diz assim que no final dos tempos, o amor de muitos esfriaria, mas por conta da iniquidade que se multiplicaria. E nós estamos vendo isso, né? E o pecado é um negócio tão complicado, irmão, que quando a gente fala de pecado, que é algo do mal, ele tem até salário. A Bíblia diz lá no livro de Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. A morte dos seus sonhos, a morte da sua satisfação, a morte da sua alegria, a morte, às vezes, do casamento, a morte da vida com Deus. O salário do pecado é a morte. Mas as coisas que vêm de Deus, irmãos, são gratuitas. Esse texto continua dizendo, mas é dom gratuito de Deus a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Então, qual foi a primeira razão? Pecado, irmãos. A segunda razão, as escolhas erradas do ser humano. Algumas atitudes que você fez sem pensar, algumas atitudes que você fez sem avaliar. Eu quero dizer para você que nem tudo que você pensa, você faz, mas tudo que você faz, você pensou para fazer, e às vezes não analisou direito. Então foram escolhas erradas, atitudes erradas que te deixaram distantes da satisfação. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, capítulo de número 30, verso de número 19. A Bíblia diz, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E o Senhor continua dizendo, escolhe pois a vida. O Senhor tem te proposto caminhos corretos, bênçãos, vida. A Bíblia diz, irmãos, que os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos. Deus tem um pensamento que você fosse vitorioso, que você fosse feliz, satisfeito, alegre. A Bíblia diz lá no livro de Isaías 55:8,
porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Assim como os meus caminhos, ele diz, não são os seus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos, ele te diz, são mais altos do que os seus pensamentos. Mas o Senhor te trouxe aqui. O Senhor te trouxe para te dizer, à luz da palavra, as condições, as formas que você pode se tornar um homem e uma mulher satisfeito com a sua vida, alcançar a satisfação. E eu vou dizer para você, à luz da palavra de Deus, o que fazer para que você encontre, para que você tenha, para que você desfrute da salvação. A primeira coisa, irmãos, a primeira coisa que você tem que fazer para ter uma vida de satisfação é dar prioridade total para Deus. Deus tem que ser a prioridade da sua vida, nas suas decisões, no seu casamento, no seu trabalho, em tudo que você faz. Questione, se Jesus fosse fazer isso, como ele faria? Se ele fosse falar isso, o que ele falaria? Eu quero dizer, quando você dá prioridade a Deus, a sua vida espiritual, ela é forte. E eu quero compartilhar com você. Quando a sua vida espiritual vai bem, o resto fica muito mais fácil. Quando você está forte espiritualmente, nenhum mal pode te atingir, nenhum mal vai te abalar. Então, eu quero dizer para você, com Deus você nunca perde, irmãos. Você pode aparentemente ter uma luta, um levante, uma adversidade momentânea. Porque o apóstolo Paulo diz que as nossas lutas são leves e momentâneas. Talvez você hoje está passando uma luta leve, momentânea. E nós sempre dizemos que a maior luta que você tem é aquela do dia de hoje. Porque as outras você já venceu. Mas a de hoje você não sabe ainda o resultado, você fica aflito. Mas eu quero te dizer, Deus é poderoso para te dar vitória. Deus é poderoso. E eu te faço uma pergunta: Deus tem sido prioridade na sua vida? No barco da sua vida, no barco da sua história, qual é a posição que Deus ocupa? Ele é passageiro ou ele é o capitão que vai conduzindo o leme da sua vida, das suas atitudes? Qual é a posição que ele ocupa no barco da sua vida? Talvez você entrou dizendo, meu barco está afundando. Mas eu quero te dizer, quando Jesus está no barco, pode vir tempestade, pode vir luta, pode vir adversidade, que o nome dele vai ser glorificado. Coloque Deus como prioridade na sua vida. Coloque a sua palavra como prioridade. Quando você buscar a palavra, quando você clamar pela palavra, você vai entender que Deus vai fazer a diferença na sua casa, no seu lar, em tudo que você faz. Então, primeira coisa para você ser satisfeito, coloque Deus como prioridade. Comece a estabelecer Deus como prioridade na sua vida. E você vai ver que tudo começa a mudar na sua história. Segunda coisa, irmãos, você precisa, além de colocar Deus, buscar a Deus em oração e clamor. Comece a buscar a Deus. Qual foi a última vez que você falou com Deus? Qual foi a última vez que você falou com o Pai? Qual foi a última vez? Tantas e tantas pessoas têm gasto recursos, dinheiro para ir fazer terapia. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas às vezes você pode fazer uma terapia com aquele analista que está a todo momento de plantão. Faça a terapia da oração. Comece a clamar, verbalize as suas aflições, verbalize as suas tristezas a Deus. Comece a orar, fala, eu vim aqui, eu tenho isso, Senhor, eu estou passando por isso, eu estou sentindo isso. Comece a contar para Deus tudo que você está passando. Comece a verbalizar para Deus. A Bíblia diz, irmãos, o livro de 2 Crônicas 7,14, a Bíblia diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face
e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei lá do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o Senhor está me dizendo, está te dizendo, comece a se humilhar, a orar na presença do Senhor. Deus vai satisfazer isso que você está necessitando, isso que você está buscando. O apóstolo Paulo também disse lá no livro de 1 Tessalonicenses 5,17, ele diz, orai sem cessar. Sem cessar. Está indo para o trabalho, está orando, está na sua casa, está orando, está fazendo alguma coisa, está orando, vai clamando, fica em espírito de oração, e a satisfação, a vitória vai chegar. Você vai começar a ter experiência com Deus, você vai começar a ter experiência com o Pai. Comece a clamar pela presença do Espírito Santo de Deus. Uma terceira coisa, irmão, faça não as suas escolhas, como eu disse anteriormente, os seus desejos, as escolhas erradas, mas faça a vontade de Deus. Aprenda a obedecer, aprenda a renunciar, aprenda a fazer a vontade de Deus. Deus conhece o futuro, irmãos. Deus conhece o futuro. Se Deus está te orientando através da palavra, através de um testemunho, de algum irmão, Deus conhece o teu futuro, Ele não erra. Você só enxerga o que o teu olho alcança, mas Deus conhece o seu futuro. Ele conhece o seu mês que vem, Ele conhece o seu ano que vem, Ele conhece a sua vida futura. Às vezes, o não de Deus hoje para alguma coisa que você quer, alguma coisa que você precisa aos seus olhos, o não que Ele está te dando hoje vai impactar no sim da bênção de Deus que Ele tem lá para frente. Talvez Ele está te dando um livramento, talvez Ele está impedindo que você se frustre. O não de Deus também é amor. Então, ao invés de fazer a sua vontade, ao invés de fazer aquilo que você quer, faça a vontade de Deus. A Bíblia diz lá no livro de Lucas 22:42, quando Ele estava no jardim de Getsêmani, e o seu suor se transformando em sangue, e Ele aflito, porque sabia que daqui a algumas horas Ele seria crucificado. E aquela agonia, aquela situação, a Bíblia diz que Ele então faz uma oração a Deus, e diz, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Talvez você está aflito nesse momento, talvez você está preocupado, ansioso, mas coloque nas mãos de Deus e faça essa oração assim como fez Jesus. Que não seja feita a sua vontade, mas que seja feita a vontade de Deus. Ah, pastor, mas e daí? Eu vou fazer a vontade de Deus, o que eu vou ganhar com isso? Pedro também fez essa pergunta para Jesus. Falou, nós largamos pai, mãe, irmãos, terra, casa, tudo para te seguir, Senhor Jesus. O que nós vamos ganhar em troca? A Bíblia diz lá no livro de Marcos 10, 29 e 30, a Bíblia diz que o Senhor Jesus então responde para ele, aquele que deixa tudo, que ele deixa casa, mãe, pai, irmãos, posses, propriedades, tudo para me seguir, recebe 100 vezes mais nesta vida e por fim receberá a vida eterna. Uma quarta coisa, irmãos, eu já estou caminhando para o final. Além de Deus ser prioridade, além de você buscar a Deus em oração e clamor, além de fazer a vontade de Deus, tenha fé em Deus. Exercite a sua fé. Pastor, o que é fé? A Bíblia diz o conceito de fé lá no livro de Hebreus 11:1, que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não se podem ver. Você está esperando, você acredita, mas você não pode ver. É como alguém pular num buraco escuro, mas Deus falou, pode pular, que lá embaixo eu vou estar te segurando, mas você não está vendo. Eu vou pular nesse buraco, mas não estou vendo nada, mas Deus prometeu. Acredite, é a prova das coisas que se esperam, mas não se vê. Tenha fé em Deus, acredite. A Bíblia diz no livro de João 11:40, eu acho lindo esse texto. As duas irmãs, Marta e Maria, aguardavam Jesus e o seu irmão estava morto, enterrado há 4 dias.
E aí Jesus dá uma ordem e fala, tira a pedra. Elas falaram, mas Senhor, já cheira mal, já está fazendo 4 dias, esse negócio está cheirando mal já. E aí o Senhor Jesus responde lá no verso 40, se creres, verás a glória de Deus. Talvez essa situação na sua vida já está cheirando mal, esse pecado está cheirando mal, você quer se libertar disso, você quer parar com isso, você quer renunciar a esse relacionamento, quer renunciar a essa situação, a essa coisa ilícita que está sendo feita na sua vida, essa coisa errada, mas você não tem força, está cheirando mal, mas o Senhor te diz, hoje, se creres, verás a glória de Deus. Apenas creia. Uma quinta coisa, irmãos, ame o seu próximo, ame, mas ame mesmo, não é fazer que ama, ame ao seu próximo. Você sabia que o amor é a única moeda, talvez conhecimento, né? O amor e o conhecimento são as únicas moedas que quanto mais você transfere, mais você enriquece. Quanto mais você transfere amor, quanto mais você passa amor, quanto mais você entrega amor, mais rico você fica de amor. Quanto mais amor você dá, mais amor você tem. Quanto mais amor você entrega, mais amor você acumula. É a única moeda, irmão, que quanto mais passa, mais acumula. Então ame o seu próximo, obedeça o novo mandamento de Jesus. A Bíblia diz lá no livro de João 15:12, o Senhor Jesus diz, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ame incondicionalmente, ame sem olhar a quem e a como. A Bíblia diz assim, lá no livro de Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, no tempo certo ceifaremos. Deus vai te dar colheita de todo o bem, de toda a semeadura de amor que você está fazendo, de toda a semeadura de compaixão que você está entregando. E a Bíblia ainda nos adverte, irmãos. Talvez você diz assim, eu não faço bem, mas não faço mal para ninguém. Eu não faço mal nem bem. Mas não é assim que funciona, irmãos. Com Deus é diferente. O Evangelho é ilógico. O Evangelho é tudo diferente. Você tem que se preocupar com o outro. Não, mas eu não tenho nada com a vida do outro, eu não tenho que fazer nada para o outro, não, pastor. Mas a Bíblia diz no livro de Tiago 4,17, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você pecou por omissão. Você poderia estender a mão, você poderia abraçar, você poderia semear uma palavra de vitória, de conforto, de consolo. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E por fim, irmãos, sexta coisa, e eu termino a minha palavra. Como nós abrimos esta palavra, esta mensagem, o temor do Senhor é o elemento, é a forma que você vai encontrar a satisfação plena. Nós vemos até hoje a importância do temor do Senhor. A Bíblia diz no livro de Provérbios 1:7 que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E aí de novo, no livro de Provérbios 10:27, a Bíblia diz que o temor do Senhor aumenta os nossos dias aqui na terra. A Bíblia continua dizendo no livro de Provérbios 14:27, que o temor do Senhor é a fonte da vida. E a Bíblia continua dizendo no livro de Provérbios 9:10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a Bíblia termina aqui dizendo, como nós abrimos no livro de Provérbios 19:23, que o temor do Senhor é a razão de estarmos satisfeitos. É a razão de um homem e uma mulher se encontrar satisfeito. Eu quero dizer para você, irmãos, que a satisfação do homem e da mulher é algo inexplicável. Satisfação é algo pessoal. O que é para mim não é para o outro. Ela varia de pessoa para pessoa. O que é que te satisfaz? O que é que te satisfaz? Ela é muito pessoal, é algo muito subjetivo. Uns precisam de dinheiro para tentar se satisfazer, outros apenas de um abraço, de um sorriso, para conseguir ficar satisfeito. Mas seja aquele que precisa do dinheiro
para se satisfazer, seja aquele que precisa de um abraço. Eu quero dizer, todos, para que haja uma satisfação plena, nós precisamos da fé em Cristo e do temor do Senhor. O temor do Senhor é que vai nos dar satisfação. O temor do Senhor é que vai nos dar alegria. A Bíblia diz no livro de João 16, 22. Diz assim: assim, na verdade, nesse momento você tem tristeza, mas outra vez vos verei, e a minha alegria preencherá o seu coração, e essa alegria ninguém vô-lo tirará. Quando você conhece a alegria de Jesus, quando você conhece a alegria do Senhor, ainda que você tenha vivido momentos de tristeza, ainda que você tenha vivido momentos de aflição, de insatisfação, outra vez você verá, e essa alegria do Senhor ninguém poderá tirar da sua vida, da sua existência e da sua casa. Deus quer enviar o Espírito Santo de Deus para preencher esse vazio que existe no seu coração. Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração e foi possível você entender que para uma pessoa se tornar plenamente satisfeita em sua vida, é necessário colocar Deus como prioridade, sempre à frente de todos os seus planos. Para isso é preciso clamar diariamente por sua presença através da oração. E esta busca não pode ficar somente em pensamentos ou palavras, mas deve ser transformada em atitudes práticas em seu dia a dia. Desta forma, é preciso colocar a vontade de Deus diante de suas vontades, sempre exercitando a fé e também semeando o amor ao próximo. E para terminar, talvez uma das coisas mais importantes que você possa alcançar sua satisfação e desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem para a sua vida, sem ser afligido por nenhum mal, a Bíblia nos orienta que devemos viver o temor do Senhor. Podemos confirmar isso no livro de Provérbios 19, 23, que nos diz: o temor do Senhor encaminha para a vida, aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. Portanto, se desvie do pecado, faça o bem e você começará a viver um novo tempo na sua vida, mas sempre vivendo com o temor do Senhor. Nosso programa já está chegando ao final, mas antes vamos conferir a nossa agenda para esta próxima semana. Amanhã, domingo, culto da família com o pastor Rosival Molina às 19h30. Segunda, culto de libertação às 20 horas. Quarta, reunião das mulheres. Sexta, culto de campanha. E nas congregações, culto aos domingos às 19h30. E na terça e quinta às 20 horas. Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença para Te louvar e engrandecer o Teu santo nome. Te agradecemos por todas as maravilhas e milagres que já nos tem concedido. Obrigado por Tua palavra nesta manhã, obrigado por Tua presença neste dia. Agora, neste momento especial de oração, nós clamamos a Ti por todas as pessoas e por todas as famílias que estão nos acompanhando neste momento. Deus, restaura o lar do Teu filho e da Tua filha, Senhor. Aumenta o amor, amplia o entendimento, a compaixão. Visita todas as causas que os Teus filhos e as Tuas filhas apresentam diante de Ti neste momento. Derrama a Tua bênção e que mais uma vez o Teu nome venha a ser glorificado. Nós cremos na Tua intervenção, na vida de todas estas pessoas. Em nome de Jesus. Amém.